Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz, né? Muito obrigada por vocês, né, estarem prestigiando esse momento. Algumas pessoas eu já conhecia, né, de outros momentos, alguns, né, tem até inclusive algumas alunas que fizeram estágio comigo esse semestre lá na UVV. Para quem não sabe, eu sou preceptora de estágio na UVV. Mas tem outras pessoas de outros, né, lugares, e tem muita gente aí também que eu não conheço, tá? Então, eu quero dizer para vocês que isso é uma coisa que eu já sonhei há muito tempo atrás, né? E eu não imaginava que isso ia sair do papel agora, mas está saindo. Então quero agradecer, né, pela confiança de vocês, até aquelas pessoas, né, que ainda não me conhecem, que estão dando seu voto de confiança aí para poder participar desse projeto com a gente. Então, nesse primeiro momento, né, eu vou gastar aqui uns 10 minutinhos para poder explicar para vocês como que vai ser, né, o que eu, né, imaginei para esse projeto. Mas aí, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ligam aí o microfone, tá? E pode me interromper a qualquer momento, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat por conta da apresentação, tá bom? Então, esse projeto, né, para justamente aquelas pessoas, né, que não se sentem seguras na prática clínica, tá? Então, vou falar aqui que não adianta você vir fazer esse curso se você já se sente seguro, se você já tem experiência clínica, né? Então, isso aqui é para quem? Aí, às vezes, ainda está na faculdade, né? Ainda não pegou prática, né? E também para quem gostaria de ter uma comunidade, né? De pessoas que vão se ajudar ali, né? A minha intenção não é eu ficar aqui só eu, né, dando palestra e todo mundo assistindo. Eu quero construir junto com vocês, né, quem topar entrar no projeto, uma comunidade, né, onde a gente vai conseguir conversar, né, sobre casos clínicos, né, sem ter medo do que o outro vai achar, né, sem achar que vai ser uma pergunta boba, né, então não existe, né, essa dúvida boba. Toda dúvida é uma dúvida e ela precisa ser sanada, porque senão depois, né, lá na frente, você vai ter dificuldade de prosseguir, né, de montar, né, porque, por exemplo, igual, não sei se vocês já viram o Kumon, né, o Kumon que a pessoa vai para lá para estudar matemática. Ela começa no Kumon fazendo as operações básicas, né, adição, subtração, e aí ela vai evoluindo nos cálculos até que chega uma hora que ela está estudando cálculo 1. Então, eu entendo o conhecimento como essa construção, que ela precisa vir da base. Eu tenho que entender que eu tenho que me sentir segura nas coisas mais básicas possíveis, né, para que eu consiga construir esse conhecimento de uma forma que lá na frente eu não tenha, né, nenhum impasse, não erre, né, assim, errar todo mundo vai errar, mas erre menos, porque eu construí uma base bem feita, né. E aí, para quem já passou por esse momento, né, talvez não seja o ideal participar desse projeto, porque já, mesmo que tenha ido sozinho, né, sem ajuda, sem participar de um grupo, mas já passou por esse momento de experienciar coisas, né, na área clínica, já trocou conversas com, né, ideias com outros profissionais e já passou desse momento, tá? Então, esse momento é para quem realmente ainda está, né, ou terminando a faculdade, ou às vezes até, né, períodos iniciais, mas que já quer ir conversando, né, com outros profissionais, para quem é recém-formado, né, enfim. E aí, falando dos nossos temas, né, principais, que foram o primeiro, né, que ganhou de lavada, que é a interpretação de exames laboratoriais, é para aquelas pessoas que ainda não se sentem seguras para poder fazer essa interpretação, tá? Que é o primeiro tema do projeto, mas o projeto ele não se baseia em interpretação de exames, né? A gente vai trabalhar várias coisas, né? Isso vai depender de vocês, né? O que vocês demandarem para o grupo, a gente vai trazer como forma de aula, convidando, né, alguém que tem mais expertise no tema, discussões em grupo, trazer caso clínico, tá bom? E aí, hoje, né, dia 3 de junho, a gente está fazendo essa aula aberta para que as pessoas conheçam o projeto, né? E se acharem, né, que isso cabe para ela, cabe na necessidade dela, ela tem a oportunidade, né, de se inscrever e participar, né, do grupo, tá bom? E aí, depois, até sexta-feira, eu vou criar o grupo das pessoas que já estão inscritas, tá? Que a gente já tem 21 alunos inscritos. Então, a gente vai fazer um grupinho
para essas pessoas que já são assinantes. Então, no primeiro de tudo, eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, tem muita gente aí que já me conhece, mas meu nome é Priscila, eu costumo, né, me apresentar como Pri em todos os lugares, então as pessoas já me chamam assim normalmente. Tem gente que pensa que é intimidade, né? Mas parece que eu já tô querendo intimidade. Não, eu gosto assim mesmo, tá? Pode me chamar de Pri. Eu sou formada, né, em nutrição, sou nutricionista clínica. Desde a época da faculdade, eu me formei em 2016, então esse ano, né, eu vou estar fazendo 10 anos de formada na área. Desde que eu me formei, na época da faculdade, eu gostava de estudar ensinando os meus colegas. Então, para mim, isso é algo que eu faço de uma forma muito natural, tá? Eu não forço para poder ensinar, eu gosto de ensinar, eu gosto de, tipo assim, o conhecimento que eu tenho, eu posso não saber tudo, mas tudo que eu sei, eu vou passar para frente, sabe? Então, eu acredito que compartilhar o conhecimento, ele muda a vida das pessoas, né? Porque esse conhecimento não vai reter só em mim, ele vai para frente. Então, se eu ensinar a Letícia vai ajudar uma outra pessoa, né? Um paciente dela, alguém da família dela, que vai se beneficiar daquele atendimento, ou, desculpa, daquele conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento, quanto mais a gente, né, compartilhar, espalhar, isso acaba, né, mudando a realidade das pessoas, né? Então, a gente ajuda as pessoas dessa forma. Então, é o que eu amo fazer. Eu gosto também, né, eu coloquei aqui transforma aulas, mas eu não gosto muito dessa palavra aulas em específico, porque eu prefiro trocas, reuniões, porque eu gosto de trabalhar com uma dinâmica, assim, mais, é uma conversa, tá? Para que a gente possa trocar informação, do que só eu ficar falando sozinha. Essa coisa do online, para mim, é até uma dificuldade, porque eu gosto muito do presencial, né, de ver a carinha das pessoas, e aqui no online a gente fica falando, parece que está falando sozinho, né? Mas é o que a gente tem para hoje, né, nessa era do online, da internet, então a gente precisa se adaptar. Mas, assim, quando a gente estiver fazendo discussão de grupo, né, que eu não estiver colocando a apresentação na tela, vou pedir também para vocês ligarem a câmera, né, isso quando a gente estiver no nosso grupo lá de assinantes, né, vocês ligarem as câmeras para a gente poder se conhecer, né, trocar experiência, ficar uma coisa mais descontraída, né, não precisa estar bonito, passar chapinha, maquiagem, é do dia a dia mesmo, gente, rotina. Hoje eu trabalhei o dia inteiro e tô aqui, né, apesar que eu botei um filtrinho aqui no Google Meet para poder vocês não verem minha cara muito feia, mas eu gosto dessa coisa, dessa troca descontraída, tá? Eu não gosto de nada muito formal. E aí, se você não gostar da minha personalidade, tá tudo bem, você vai encontrar outra pessoa, né, que vá te proporcionar conhecimento da forma que você se identifica. Mas eu sou assim, às vezes eu falo besteira, quando eu vejo já falei, então minha boca é de sacola, e aí é isso, tá? Então, assim, vou tentar trazer, né, nos nossos encontros, conteúdo mais atualizado possível, né, de forma que a gente consiga aplicar isso à realidade do consultório. E eu né, tive a ideia de criar o Meet, primeiro porque é algo que eu amo fazer, né, eu já trabalho, ia falar mais na frente, né, mas eu trabalho na UVV há 5 anos na preceptoria de estágio, e eu faço, assim, eu sempre trabalhei, sabe aquela coisa que as pessoas falam, assim, né, que você encontra um trabalho que você ama, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia, é uma coisa que eu faço, assim, sem peso, eu trabalho muito satisfeita, né, com o que eu faço, a entrega que eu promovo, né, para os meus alunos. Então, alguns alunos sempre perguntavam, né, Pri, vai fazer um curso de exames, né, de coisas que têm mais dificuldade na prática clínica, né? Então, eu sempre tive esse desejo e agora saiu, né? E, além disso, para ser esse espaço onde a gente pode fazer essas trocas, né? Porque também tem a questão, por exemplo, eu estou lá no estágio, né, na UVV, eu estou limitada àquelas pessoas ali da UVV, eu quero poder ajudar outras pessoas também, né, não só pessoas que estudam, né, alunos da instituição, né, então, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, de outras faculdades, que às vezes não tiveram a possibilidade, né,
de fazer um bom estágio clínico, né? Por exemplo, eu mesma estudei em uma outra instituição, não estudei no UVV. E o estágio, eu falo para os meninos isso, né? Que eles têm que agradecer, porque o estágio deles dá de 10 a 0 no meu estágio, né? Então, eu saí da faculdade de um estágio que eu não me sentia segura, não sabia se o que eu estava fazendo estava certo, não tinha supervisão, né? O professor só praticamente carimbava a dieta que eu entregava uma semana depois para o paciente. Então, assim, era uma outra realidade, né? Eu quero trazer um pouco dessa minha experiência, né, na preceptoria, das coisas que eu, né, adquiri ao longo desses 10 anos de formatura, para né, as pessoas que tiverem interesse de participar aqui do projeto, tá? E por que talvez eu possa ajudar vocês, né? Primeiro, eu sou nutricionista formada há 10 anos, né? Esses 10 anos trabalhando na área clínica, tem formações na área clínica, né? Eu fiz residência no Hospital Evangélico, eu fiz uma pós-graduação de nutrição clínica na UVP, fiz nutrição esportiva no Instituto Valorize, depois no Instituto Valorize eu acabei ficando na coordenação lá do curso de nutrição esportiva por um período, mas hoje eles não conseguem mais fechar turmas presenciais, né? Por conta dessa transição para o online. Nutrição esportiva nem é a minha área, assim, de preferência inicial, mas eu fiz o curso e gostei de fazer, acho que é importante, porque hoje é verdade que todo mundo atende, né, uma pessoa que pratica um esporte, mesmo que não seja atleta, mas é importante que você entenda, né, essa realidade, esse mundo, para você conseguir ajudar as pessoas também que precisam praticar atividade física, né, mesmo que ela não seja atleta, todo mundo precisa fazer atividade física. Então, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, fiz a residência, que aí é mais voltado para a área hospitalar, fiz a pós de nutrição esportiva, e a minha última formação, recentemente, foi como antropometrista, porque eu fiz a certificação da ISAC, não sei se vocês conhecem, em algum outro momento, né, alguma das aulas, das nossas reuniões, a gente pode falar sobre questão de avaliação física, que é uma aula que eu gosto de dar também bastante, e aí, que eu dou para os meninos do estágio, por exemplo, lá na UVV, né, e foi em 2023, eu fiz a certificação nível 1, e ai meu Deus, setembro do ano passado, eu fiz a certificação nível 2, né, voltado para essa área de avaliação física, composição corporal, né, e para poder a gente linkar isso com a questão da avaliação clínica, né. Eu trabalho, né, como eu já falei para vocês, orientando alunos na preceptoria de estágio há 5 anos, eu trabalho na UVV, entrei lá em 2021. Antes disso, trabalhei em hospital, né, e aí lá na clínica da UVV, eu meio que migrei para a área do consultório, né, nem sempre eu quis trabalhar fazendo atendimento clínico de consultório, eu acho que muito também por conta da minha insegurança, porque eu não tinha feito um bom estágio clínico, né, não tinha essa segurança para poder atender. Então, eu fui para o hospital, porque eu tinha feito estágio 1 ano no Santa Rita, na época da faculdade, então, era algo que era um campo que eu já conhecia, sabe, era um terreno mais fácil de pisar. Então, eu acabei indo para essa área hospitalar, fiz a residência, depois fui trabalhar em hospital, e daí depois surgiu a oportunidade de eu ir para o UVV, né, trabalhar na preceptoria, e aí comecei a trabalhar na clínica. E aí, quando eu cheguei na clínica, eu me apaixonei, né, pela clínica, vi que era, assim, muito mais, né, do que eu imaginava, que a gente pode ajudar muito, né, porque eu falava assim, eu quero trabalhar no hospital porque eu quero cuidar de gente doente, eu quero tratar doença com a nutrição, né, e na verdade na clínica eu pensava que era aquela coisa só do emagrecimento, né, da hipertrofia, e na verdade as pessoas estão doentes procurando, né, os nutricionistas de consultório para, né, melhorarem a saúde, serem mais saudáveis, prevenirem doenças crônicas. Então, acho que, né, eu vi esse outro mundo e aí eu entendi que eu podia fazer mais pelas pessoas, muitas vezes no consultório, do que no hospital, né? Porque no hospital o paciente está ali, você não vai acompanhar ele para fora quando ele for de alta, que é onde ele vai mudar hábitos, né? Pode melhorar a qualidade de vida dele. Então, né, eu tenho prazer em ensinar tudo que eu sei, né? Como eu falei, posso não saber tudo, mas tudo que eu sei eu quero passar. Então, e quando eu não souber, né, dentro desse projeto aqui, desse espaço que a gente vai criar de ajuda mútua, o que eu não souber, eu vou atrás de alguém para poder falar para a gente, né, porque é possível a gente saber tudo na vida,
né? Não tem como. Então, sempre que eu identificar, assim, que é algo que eu não vou conseguir falar com vocês, eu vou procurar algum outro Nutri, né, que possa trazer informação especializada para a gente, tá? E aí, eu queria falar que esses aqui são os meus maiores diplomas. Eu não posso deixar de falar, né, que os meus pimpolinhos, esse pequenininho aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse na tela? Ou não? Alguém me fala aí. Gente, eu tô falando sozinha. Não, eu consigo. Sim, eu Tá, o consigo meu mouse ver. tá aparecendo, então, beleza. Tá. Então, esse A pequenininho setinha aqui, ó, branca. isso, a setinha circulando aqui, a cabecinha pequenininha do meu filho. Isso. Ele tem um cabeção, gente, é Muito sério, tá? Eu levei fofo. no médico, a médica foi medir a cabeça dele, né? Eu levei no neuro, porque o Vicente, ele é autista, né? Ele tem diagnóstico desde 2 anos e meio. E aí eu levei na neuro, né? A neuro foi medir a cabecinha com a fita. Aí meu esposo falou assim: olha, ele tem um cabeção. Aí a médica falou assim: não, que isso, não sei o que. Aí quando ela foi medir, o que deu acho que 53, 54 centímetros, aí ela. Realmente ele tem um cabeção. Tadinho, meu filhinho, com cabeção. Aí esse aqui é o Benício, o mais velho, né? Hoje ele já tem 7 anos, e o Vicente está com 4 anos, tá? Então, assim, depois que a gente é mãe, né? A gente tem filhos, antes eu tinha, acho que, outros ideais, né? Outras preocupações, outros objetivos. Quando a gente é mãe, a gente dá, assim, valor, né? Para o que, aprende a dar valor às coisas que realmente importam na vida, né? E para mim isso é a conexão, né? O cuidado com as pessoas, o aprendizado constante, mas que justamente vai culminar, né, numa melhora de qualidade de vida para alguém. Então, eu estudo para quê? Para poder saber cuidar de pessoas, né, para que essas pessoas consigam ter a vida, né, com a melhor qualidade de vida. Eu gostei, não? E aí, eu queria falar para vocês, então, o que é o MIT, né, com a Pri. Primeiro, preciso falar o que não é o MIT, né? O que não é esse espaço? Esse espaço não é uma pós-graduação, não é um curso livre, não é um curso de extensão, tá? O que eu pretendo, né, que a gente crie nesse projeto é esse espaço que a gente vai poder aprender, perguntar, evoluir, né, junto com esses outros profissionais. É isso que eu acredito, tá? Porque você comprar um curso de aula gravada, ou mesmo que seja aulas ao vivo, mas aí é uma pessoa falando sozinha e as pessoas só escutando. A maioria das vezes, né, as pessoas têm vergonha de ligar uma câmera, têm vergonha de ligar um microfone para fazer pergunta, tem medo do que o outro vai pensar, e é isso, para mim, não funciona. Eu quero que todo mundo se sinta seguro, né, para poder fazer as perguntas que forem necessárias, tá? É assim que eu trabalho, né, com os alunos do estágio, então eu quero trazer essa experiência minha para cá também. Nossos encontros, né, vão ser ao vivo, né, pelo Google Meet. É claro que isso não impede de, em algum momento, mais à frente, a gente marcar algum evento presencial com a galera do projeto, né, vamos lá, os alunos assinantes, a gente vai tomar um café, né, se conhecer pessoalmente, fazer alguma troca, né, de forma presencial, tá? Isso não impede, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui são da Grande Vitória. Não sei se tem alguém aqui que é de outro município, eu nem sei, na verdade, mas eu acho que a maioria é daqui da Grande Vitória, né? Então, a gente pode fazer esse encontro. E também, se a pessoa for de algum município, mas não for tão distante, né, tem condição de vir, tá super convidada. Então, essa palavra mentoria, né, ela tá muito em voga, assim, né? As pessoas falam, mentor e tal, mas eu acho que ela se aplica. Porque o que é um mentor? Ele não é um professor, né? Ele não é um especialista que está trazendo só conhecimento e jogando. O mentor, ele é como se fosse sei lá, um coach, né? Que ele vai te ajudar ali naquele processo, né, para você alcançar algum objetivo. Qual que é o objetivo das pessoas que são alunos, né, estudantes do curso, recém-formados, profissionais que estão em transição de carreira, né, que ficaram muito tempo, tem muita gente que às vezes ficou muito tempo, saiu da faculdade, começou a trabalhar em outra área, sei lá, o ano, mas o sonho da vida dele é trabalhar com a clínica.
E aí ele ficou um tempo afastado, né? Tipo assim, afastado da profissão clínica, né? E foi para a área de UAM, porque, né, muitas vezes que a gente vê que as primeiras oportunidades, né, são nessa área da UAM. E aí ele fica muito tempo longe do contato, e aí quando ele vai tentar voltar, né, ele se sente inseguro, porque tem 2, 3 anos que ele não exercitou, né? Então acho que esse é um ambiente que vai facilitar ele né, a fazer essa transição de forma mais leve, né? Mais tranquila, tá? Então, esse mentor, ele vai, né, te ajudar a chegar no objetivo. Qual que é o objetivo? Alcançar um nível de conhecimento, de expertise, de prática, né? Então, independente de qual seja o seu ponto de partida, tá? Pode ter gente que vai querer participar do grupo pela troca, mas às vezes já até tem experiência. Eu tenho uma amiga que vai participar, que ela já é, tipo assim, ela formou comigo, tem 10 anos, tá? E ela é inteligentíssima, especialista em uma área da nutrição, que é nutrição para pacientes bariátricos. E ela tá aqui no grupo, tô muito feliz. Eu acho, não sei se ela tá aqui online, né, com a gente nessa chamada. Eu não vi ela entrando, mas ela tá como assinante, vai participar. E em algum outro momento mais na frente também eu vou pedir para ela vir, para quando a gente for falar de paciente bariátrico, ela vai vir para poder fazer essa troca com a gente. Então, mas aí eu já tô falando demais, eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas assim, cada um vai vir de um ponto de partida. Mas qual vai ser a demanda dessa pessoa? Eu vou tentar ajudar na demanda dela específica, tá? Então, se alguém não está sabendo calcular macronutriente, a gente vai fazer aula de cálculo de macronutriente. Alguém não está conseguindo montar cardápio. Alguém não consegue, sei lá, não sabe escolher um software, não sabe escolher um equipamento. Gente, eu quero tratar de coisas que são óbvias, tá? Que se você for para o mercado de trabalho, ninguém vai te ensinar o beabá. Eu quero ensinar o beabá. É isso que eu quero fazer. E aí pode ser que cada um venha com uma demanda diferente, tá? Um vai vir com uma demanda de equipamento, o outro precisa atender, o outro precisa de mais segurança, o outro só quer usar esse espaço como troca, tá? Então, essa mentoria vai funcionar dessa forma, tá? Todos os nossos encontros, eles vão ser gravados, né? A não ser quando a gente fizer um encontro presencial, que aí não dá para gravar. Mas esses nossos encontros vão ser gravados, depois eu vou subir lá para a plataforma da Hotmart, né? Vou editar esses vídeos, tá? Então, assim, não vai ser automático, tá? Tipo, hoje a gente gravou, hoje vai estar lá na plataforma. Não é assim. Tenham paciência comigo, porque eu tô trabalhando agora em 3 empregos diferentes. E aí, eu vou editar esses vídeos, né? Cortar eles, né? Como, tipo assim, por tema, tá? E aí vou colocando lá. E aí, enquanto vocês forem assinantes, vocês têm a possibilidade de assistir essas gravações. Eu vou tentar colocar em vídeos curtos, tipo, como é que eu posso falar? Sei lá, como escolher um software, só um exemplo que me veio na cabeça. Aí vai ter uma aulinha lá de 5, 10 minutos. Aí a pessoa, ela só quer ver aquilo, ela não quer estudar exame, ela já assistiu a aula ao vivo, ela não quer rever, mas ela vai lá só no dia como escolher um software, assiste aquilo lá, ela tem acesso àquela informação, tá? Então, é assim que vai funcionar a plataforma. E aí, para quem quer o Meet, né? Já até falei um pouco antes, mas são para estudantes de nutrição, que já querem, né, começar a se preparar para o consultório, profissionais inseguros, né? Ou que falta base clínica, ou não teve uma boa experiência, né, no estágio, não conseguiu desenvolver bem, né, essa questão da prática clínica, recém-formados, né, e profissionais em transição, né, que atuam em outras áreas. E aí a gente fez uma enquete lá no grupo, né, eu não sei se, acho que a maioria de vocês não estavam no grupo ainda, né, a gente tem, 41... Ixi, agora eu não sei, porque podia marcar mais de uma resposta, tá? Então, vamos chutar aqui que mais de umas 40, 50 pessoas responderam a enquete, mas agora o grupo já está com mais de 100 pessoas, então acho que muita gente não participou da enquete. Mas aí vocês trouxeram quais eram os temas, né? O que ganhou de lavada foi a interpretação de exames, mas vocês trouxeram, por exemplo, também suplementação, caso clínico, raciocínio, como conduzir a consulta. Então, assim, o que
o projeto vai, né, como ele vai funcionar? A gente vai, claro, trabalhar os temas que vocês mais escolheram. Mas de tempos em tempos, eu vou querer fazer essas enquetes. Gente, eu adoro enquete, tá? Os meninos que fazem estágio comigo, eles já sabem. Eu jogo lá tudo que tem que decidir, horário, dia, enfim. E aí, vou jogar enquete lá no grupo. E aí vocês vão, queremos ver como escolher software, como escolher equipamento, enfim. E a gente vai trabalhando esses temas nos nossos encontros, tá? Vai ser sob demanda. Então, a demanda é essa. A gente quer agora escutar sobre análogos de LP1. Putz, aí a Priscila não é especialista em análogos de LP1. Sei, assim, é o básico da prática. Também vou passar para vocês do que eu já sei. A minha experiência já do consultório. Mas eu chamo um professor que saiba falar do tema para a gente poder conversar aqui, tá bom? E aí, como vai funcionar? Vai ser, né, reuniões quinzenais, às quartas-feiras à noite, porque também foi votado, para quem não estava no início do grupo, também foi votado, foi o dia mais votado, quarta-feira, a gente ficou entre quarta e sábado, e a quarta-feira ganhou, né, esse horário de 19h30. Vai ser ao vivo no Meet, né? Eu vou pedir, por favor, encarecidamente, para vocês ligarem a câmera, né? Não agora, não precisa, que eu não estou vendo ninguém. Mas quando a gente for fazer discussão, troca e tal, liga a câmera, não precisa, né, ter vergonha de nada, tá? Para a gente poder fazer essa troca aí mais legal. Vamos tirar dúvida, discutir caso clínico, perguntas, experiências, né? A gente vai ter esse momento de interação em todos os encontros. Vai ser gravado e editado para poder organizar lá na plataforma, e vou sempre convidar, né, pessoas com maior expertise para tratar algum tema que eu não saiba, né, não domine, né, totalmente, para poder trazer um conteúdo, né, mais especializado para vocês. E aí, o que vocês vão encontrar aqui, né? Dentro dos temas que vocês definiram como, né, de maior necessidade, né? Ganhou interpretação de exames laboratoriais, mas a gente vai trabalhar também, né, logo nos primeiros módulos, tá? Suplementação, prática clínica, construção de raciocínio, como conduzir consultas com mais segurança. Vou também trazer ferramentas, tipo assim, qual é a minha ficha de anamnese? Eu vou disponibilizar para vocês, gente. Material que eu tiver, que vocês precisarem e eu tiver, ou se eu não tiver, mas eu conseguir confeccionar esse material, eu vou estar disponibilizando para vocês. Vai ficar tudo lá na plataforma para o acesso de vocês. E aí eu vou avisando também, né? Disponibilizei a ficha de anamnese, disponibilizei modelo de encaminhamento, modelo de pedido de exame, sei lá, modelo de laudo, enfim, qualquer coisa que eu tiver, eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aí também é claro que a gente vai, né, construindo esses temas, né? A gente vai fazer trilhas, então a gente vai tentar esgotar o tema de interpretação de exames laboratoriais. Já tem até uma pessoa que falou que tem interesse de vir falar sobre exames laboratoriais. Então, quando eu terminar a minha parte, eu, coloco um encontro com essa pessoa, que ele é especialista nessa área, eu acho que ele é biomédico, ele é nutricionista e biomédico, então vai saber muito mais do que eu sobre, né, questão de laboratório e tal. Então eu vou... Rodrigo? Ai, Rodrigo não. Túlio. Ah, tá. Pensei que fosse o Rodrigo. Mas eu conheço o Rodrigo também, eu não tinha lembrado dele, mas eu posso fazer um convite. Nada impede, ele né? fez uma vez uma coisa assim sobre exames laboratoriais. Ele é nutricionista também, né? Fez Que nutrição. legal, não E sabia acho não. que eu acho que ele é chefe do negócio de laboratório farmacêutico. Que chique. Não, então Então, ele deu umas super dicas quando ele fez o exame. Que legal. Posso convidar ele, sem nenhum problema. Assim, não sei se, né, eu vou convidar todo mundo. Alves, Se a pessoa vai aceitar, eu não Rodrigo sei. Alves, eu acho o nome dele. Eu sei, eu conheço ele. Quando eu fiz a certificação nível 1 da Isaac, em 2023, ele foi da minha turma. Ele fez o curso. Mas eu não sabia que ele era nutricionista. Não sei por quê. Ele fez umas aulas eu acho que ele fez nutrição, sim. Ele fez umas aulas junto comigo. Aham. Não, show de bola. Mando mensagem para ele, com certeza, para convidar ele para vir falar com a gente, tá? Assim, isso aí não é problema nenhum para mim, tá?
Não, Quantas eu não estou pessoas falando mais... que tem que ser, né? Não, eu só achei que, de repente, Não, pudesse mas ser. achei ótima a recomendação, entendeu? A gente vai, vocês também podem sugerir, tipo, convida Vários pontos de vista, né? Vários pontos de vista, isso aí, perspectivas ótimo. diferentes, Até enriquece. a gente conseguir chegar no nível assim, ó, esgotamos todas as dúvidas possíveis sobre exames laboratoriais. Aí a gente vai passar para o próximo tema, tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Enquanto tiver dúvida, enquanto tiver demanda de exames, eu não domino muito exames hormonais. Isso é uma coisa que, assim, eu sei o básico para poder trabalhar no consultório. Mas eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, bate o olho no exame hormonal e eu sei identificar, tipo, principalmente essa coisa que tem da mulher, né, que tem o ciclo menstrual, então, assim, as oscilações, né, de progesterona, de estrogênio e tal, eu não domino isso, eu nunca fiz um curso específico disso, pretendo fazer, mas hoje eu não domino. Então, o que eu já penso para essa parte? De chamar alguém que já tenha estudado muito bem isso. Eu tenho uma amiga pessoal também, nutricionista, que ela já manja mais desse assunto. Então, assim, enquanto a gente tiver tema para poder debater, gente para poder convidar, a gente vai falar do tema. Todo mundo agora está nivelado, todo mundo tem resposta para todas as dúvidas que vocês tiverem. Aí a gente passa e troca o módulo, tá? Esse tema, interpretação de exames laboratoriais do básico ao avançado, tá assim, do básico ao avançado, mas o avançado vai depender mais do especialista do que de mim, né? Porque eu vou conseguir passar todo o meu conhecimento, mas pode ser que eu não tenha esse conhecimento avançado, como eu falei para você, por exemplo, dessa parte de exames femininos, né? Hormonais femininos. Então, mas se eu conseguir chamar um especialista para falar, beleza, a gente vai esgotar o tema. E aí isso vai ser um módulo, tá? Módulo de interpretação de exames laboratoriais. Dentro desse módulo, vai ter várias aulas tratando de vários temas. Terminamos o módulo. Agora a gente vai passar para o módulo de suplementação na prática clínica. Aí a gente vai começar as aulas dentro de suplementação e assim por diante. Então, nós vamos fazer trilhas de conhecimento sobre todos esses conteúdos, tá? Então, assim, gente para chamar é o que não falta, né? Então, assim, né? De tudo isso que eu falei, né? Eu quero que seja um espaço seguro para a gente aprender juntos, né? Eu também vou aprender com vocês, eu aprendo o tempo todo, a hora que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Desde a época da faculdade, falei para vocês, que eu aprendia, eu estudava para a prova, para as minhas provas da faculdade, ensinando os colegas. Os colegas sentavam assim, em rodinha, e eu ia ensinando para eles o que eu já tinha, o pouco que eu tinha aprendido ali das aulas, né? E assim eu estudava, assim eu conseguia fazer minhas provas. Então, eu quero que seja esse ambiente, né, onde ninguém precisa fingir que sabe tudo, começando por mim. Eu não vou fingir para vocês, eu não vou fazer tipo de que eu sei uma coisa que eu não sei, tá? Eu vou falar, não sei. Eu posso, se for algo que esteja ao meu alcance, eu vou estudar para trazer para vocês. Mas pode ser que seja algo que esteja muito acima do momento que eu vivo, né, de estudo. Então, quando eu não souber, a gente vai ter essa alternativa para poder chamar, né, outro profissional. Então, vai ser esse ambiente seguro, né, para a gente aprender, perguntar, evoluir, né, juntos. Então, todas as dúvidas, elas são bem-vindas, porque se você ficar com vergonha, se esse espaço é para troca, e só eu ficar falando, e vocês não trouxerem as dúvidas, não tem, tipo assim, não vai evoluir, você tá entendendo? Enquanto vocês estiverem perguntando, eu vou respondendo. O que eu não sei, eu vou buscar ou vou chamar alguém para falar. E aí isso vai crescendo, entendeu? Então, é a forma com que eu visualizo que esse projeto vai funcionar. Se não tiver a participação de vocês no sentido de, eu não sei isso, como é que faz? É daí que vai surgir, né, o tópico, né, a discussão. Então, não vai ter como só depender de mim. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria deixar, assim, claro. Então, a gente vai trabalhar, né, por evolução contínua, tema por tema, até esgotar as dúvidas. E o que vocês não vão encontrar aqui nesse projeto, né? Vocês não vão encontrar um curso gravado gigante, não vai ter lá, inclusive, né, porque a gente está começando, vocês são os alunos fundadores do curso, então não vai ter lá um monte de coisa para vocês assistirem na plataforma, tá? Que eu vou subindo à medida, né, vou subindo os vídeos à medida que isso aqui vai acontecendo, tá? Não vai ser um espaço onde você vai sentir vergonha de perguntar,
né? Não vai ser uma plataforma, né, distante, pessoal, quero que seja essa troca real. Não vai ser conteúdo decorado, sem conexão com a prática clínica, tá? Vai ser o meu conhecimento, o conhecimento de vocês, o conhecimento de todo mundo e dos nossos convidados. O nosso próximo encontro já tem data marcada, no dia 17 de junho, né? O mesmo dia da semana, quarta-feira, às 19h30. Aqui está falando que vai ser abordado fundamentos da interpretação laboratorial, mas fundamentos da interpretação laboratorial, gente, tô gaga, eu já vou começar hoje, tá? Só que aí, se eu não terminar esse tema hoje, que vai depender do horário, né, pra gente não estender muito, ficar muito cansativo, se eu não terminar esse tema hoje, aí vai passando para os próximos grupos, tá? Para as próximas reuniões, tá? Mas a gente já vai começar esse tema hoje. E para quem ainda não, né, não assinou ainda, não está como aluno assinante, o que você ganha, né, sendo assinante? Você vai ter acesso aos encontros ao vivo, você vai ter as gravações organizadas por tema na plataforma, vai ter essa comunidade de profissionais para trocar experiência. Desculpa. Vai ter esse desenvolvimento do raciocínio clínico, né? A gente vai ter os convidados especialistas e, no final de tudo, vai ter esse espaço seguro, né? Para a gente poder trocar ideias. E eu vou fazer esse grupo exclusivo, né? Dos alunos assinantes. Até o final da semana, já vou colocar as pessoas que já assinaram lá no grupo. Investimento, né? O investimento agora inicial é de R$ 29,90. Coloquei esse valor para não ter objeção, né? Para não dizer que, eu não posso, porque é caro, não tem dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Hoje você não compra nenhuma pizza com R$ 29,90. Nem se comprar um hambúrguer com refrigerante é capaz de dar esse valor. Então, coloquei esse valor para a gente começar esse projeto, tirar o negócio da gaveta, né? Botar esse negócio para tocar, mas esse valor não vai ser para o resto da vida, porque não tem como, né? Então, à medida que o grupo for crescendo, esse valor também vai ser reajustado, tá? Então, esse valor de R$ 29,90, eu vou fazer até o dia 10, o cupom, né, de aluno fundador vai ficar disponível até o dia 10 desse mês. Até porque a nossa próxima aula já vai ser no dia 17, né? Então, no dia 17, só vai poder participar quem, né, já tiver feito a assinatura. E aí, até o dia 10, como aluno fundador, o valor de aluno fundador, a partir do dia 10, o valor vai ser de R$ 39,90, mas a pessoa pode assinar, ela não é obrigada a assinar até o dia 10, só que ela só não vai ter mais o desconto, né, do cupom de aluno fundador, tá? Esse valor de aluno fundador, ele vai ser vitalício para os alunos, né, que tiverem assinado, enquanto a assinatura permanecer ativa. Eu ativei por R$ 29,90, eu paguei durante 6 meses, aí eu cancelei. Agora eu quero voltar. Aí você vai voltar pagando R$ 39,90. Não tem nenhum problema. Eu tinha pensado como que eu ia fazer essa questão de se fazia... Eu estou estruturando tudo agora, né? Se eu fazia fidelidade, se não fazia fidelidade, se assinava por 12 meses. No final das contas, eu decidi que eu não quero fazer assim com fidelidade. Eu quero que a pessoa tenha a autonomia de falar, esse mês eu vou assinar, mês que vem eu não vou assinar. Só que esse valor de aluno fundador só vai valer se a pessoa mantiver a assinatura. Daqui a 1 ano e 6 meses, você decidiu cancelar, você não quer mais participar. Depois de 6 meses, você decidiu que quer voltar. Quando você voltar, não volta mais com esse valor. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do valor? Se tiver, liga o microfone aí e pode falar, tá? E aí, depois que chegar o dia 10, valor de R$ 39,90, tá? Mesmo assim, ainda é um valor, né, barato, mas quem puder aproveitar, né, já aproveita o valor de fundador. E aí, tinha algumas perguntas, né, que as pessoas fizeram, até no grupo mesmo, enquanto a gente foi conversando lá. Se eu não puder participar ao vivo, não tem nenhum problema, porque todos os encontros, né, vão ser gravados, vão ficar disponíveis na plataforma lá, organizado por tema. Posso cancelar quando eu quiser? Sim, a assinatura, né, ela vai ser de forma recorrente mensal, né, lá tem formas de pagamento, Pix, cartão, né, mas você pode cancelar a qualquer momento, só que se você não cancelar, a assinatura ela é renovada por mais um mês, né. Eu só não sei como é que funciona ainda a questão do Pix, né, depois até quem tiver feito por Pix, me procura para explicar como é que foi lá o processo de fazer o pagamento, porque eu não sei como é que vai ser, tipo assim, para o mês que vem, para manter o desconto, né, de aluno fundador, como é que faz? Se a Hotmart envia um e-mail para você, para poder renovar a assinatura, né, por mais um mês.
no mesmo valor, tá? Mas é recorrência mensal. E aí, tipo assim, você pode ir lá, pagar R$ 29,90, vem, assiste, participa, né, do próximo encontro, vê como é que é, vê qual que é. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, não se identificar comigo, não achar que não vai fazer diferença para você, não tem nenhum problema, tá, gente? Em paz, na paz de Deus, pode continuar, pode cancelar, pode sair do grupo, fica em paz, tá? Tem certificado? Também me perguntaram sobre isso. Aí, o que que acontece? Como os encontros, eles estão acontecendo, né? Não tem lá na plataforma um módulo de interpretação de exames. Isso aqui está nascendo agora. Então, eu não tenho como liberar um certificado se eu não sei nem a carga horária. Você está entendendo? Então, quando a gente finalizar o módulo de exames laboratoriais, tá? Terminamos, esgotamos todas as dúvidas, não tem mais assunto para falar de exames laboratoriais. Então, o módulo deu lá, sei lá, só um exemplo, tá? 10 horas. Aí eu libero lá na Hotmart para vocês gerarem os certificados de vocês de 10 horas de exames laboratoriais. Ah, foi 20 horas. Certificado de 20 horas. Mas enquanto a gente não fechar o módulo, não tem como eu disponibilizar certificado, tá? E assim, o objetivo principal, né, o benefício principal não é o certificado, né? O conhecimento que a gente vai gerar juntos aqui, que a gente vai construir juntos. E aí, como que vai acessar o conteúdo? Também perguntaram isso, né? Como você vai poder assistir pelo aplicativo, né? Da Hotmart, você acessa pelo computador, pelo celular, pelo tablet, né? E depois que você faz a assinatura, você recebe um e-mail, né? Após a compra lá, disponibilizando o seu acesso. As reuniões online são pelo Meet, e o Meet dá para assistir também pelo celular, qualquer dispositivo, né, que tenha Android, Mac, que tenha o Google, o Gmail instalado, você já consegue acessar, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida também, gente, depois pode perguntar lá no grupo, pergunta no privado, mas não fica com dúvida não, tá bom? E como se tornar assinante, né? Vai acessar a página de vendas lá da Hotmart, tem o link lá no grupo mesmo, eu já coloquei na descrição do nosso grupão, tem lá o link para fazer a assinatura. Também tá lá no meu perfil do Instagram, pode também digitar isso aqui no navegador, que vai achar lá. Vai aplicar o cupom. Se não aplicar o cupom, não recebe o desconto, tá, gente? Acho que teve umas 2 pessoas que fizeram a compra, só que não aplicaram o cupom e aí saiu R$ 39,90. Eu não tenho que fazer, porque é direto lá na Hotmart, entendeu? Hotmart tira a partezinha dela, o percentualzinho dela da venda, né, e me repassa a diferença. E aí eu não tenho como, não sei ainda, pelo menos, como que eu poderia fazer para poder ajudar essa pessoa. Depois, se alguém tiver uma ideia, vai finalizar a compra, né, lá pela plataforma, acesso imediato, vai receber um e-mail, vai poder acessar em qualquer dispositivo e vai participar do grupo de alunos assinantes, que é o grupo exclusivo, não é esse grupão que está todo mundo lá, tá? Ali é todas as pessoas que têm interesse, né, simpatizantes, que eu falei, mas às vezes ainda não está no momento de fazer assinatura. Então, a gente vai ter um segundo grupo só para quem é assinante. Então, é isso que eu tinha para falar, para apresentar o projeto, tá? Então, quem tiver alguma dificuldade aí para poder fazer a assinatura, me procura, que eu posso ajudar, né, tirar suas dúvidas, ou ele ainda não tem alguma dúvida sobre, né, de tudo que eu falei, mas se isso aqui realmente vai funcionar para você, me procura no privado, que eu posso explicar. Beleza, galera?